Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, essa é a Yasmin, essa é a Manuela e a gente vai falar um pouco sobre o hockey. Eu vou falar para vocês o que é o hockey. Ele é um esporte coletivo mais tradicional dos esportes de inverno e ele é no gelo ou pode ser no campo tradicional. Ele é formado por times de 6 jogadores, 5 na linha e 1 no gol, com substituições constantes entre titulares e reservas, que conduzem um disco de borracha com tacos e precisam fazer gols. A lógica é bem simples, no final de 3 períodos, quem tiver mais gols é o vencedor. O hóquei no gelo ele é um dos principais jogos mais rápidos do mundo, tanto pelo movimento constante e rápido dos jogadores, quanto pelas tacadas disparadas pelos jogadores, que podem alcançar uma velocidade de mais de 160 km por hora. Ele é o principal esporte do Canadá e ele é muito popular em regiões Nordeste e Centro-Norte dos Estados Unidos. Ele é muito admirado e, sobretudo, ele é em países de clima frio como a Rússia, Finlândia, Eslovênia e Letônia, mas ele também pode ser praticado em países de clima temperado. Então, vou falar um pouquinho da história. E a versão mais próxima do esporte que a gente tem hoje surgiu no Egito por volta de 2000 a.C. E o esporte também fez sucesso na Grécia, porque em escavações em Atenas foi encontrado a imagem de 6 homens com tacos, feita entre 530 e 510 a.C. A primeira referência na Inglaterra aparece em 1775, com os vitrais das catedrais de Canterbury e Gloucester. A palavra hockey apareceu pela primeira vez em 1527, também no país. No começo do século XIX, o esporte passou a ser matéria obrigatória nos colégios ingleses. Já com muitos adeptos nas universidades, em 1852, as primeiras regras foram oficializadas no Reino Unido. Logo surgiu o primeiro clube, em 1851, e 5 anos depois, a Associação Inglesa de Hockey. Embora a tradição dessa prática remonte aos persas milênios atrás, o esporte é atribuído aos ingleses no final do século XIX. O desporto se popularizou nas colônias britânicas e hoje é praticado em todos os continentes. Todavia, a categoria sobre o gelo se tornou a mais famosa do mundo. O hóquei sobre o gelo surgiu no Canadá, com uma variante do hóquei em campo. Os soldados britânicos fizeram os primeiros jogos sobre os rios e lagos congelados no rigoroso inverno canadense. O primeiro jogo em local fechado só foi realizado em 1875, em Montreal. 2 anos depois, foram elaboradas as regras para o esporte. Como o desporto foi transferido da grama para o gelo, algumas adaptações foram necessárias. A bola de borracha foi substituída por um disco de madeira e cada equipe passou a contar com 9 jogadores. O sucesso foi rápido e várias equipes foram criadas no Canadá no decorrer da década de 1880. O número de equipes e a qualidade do jogo cativou o governador-geral do Canadá, Lord Stanley of Preston, que decidiu criar uma competição na qual o vencedor ganharia um troféu de prata doado por ele em 1898. O esporte havia começado a ser praticado nos Estados Unidos 3 anos antes. As equipes dos 2 países foram unificadas em uma única competição chamada National Hockey League, NHL, em 1917, que dava ao vencedor o troféu que é chamado até hoje de Stanley Cup. Em 1920 começou a ser disputado o Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo, que tem como maiores campeões o Canadá, União Soviética e Suécia. A NHL é o campeonato de uma modalidade esportiva praticado há mais de tempo no mundo e tem como maior vencedor o Montreal Canadiens. Por outro lado, foi o primeiro campeonato a ser completamente suspenso durante a temporada de 2004 e 2005, porque os jogadores se recusaram a jogar uma vez que os times não tinham dinheiro suficiente para pagar seus salários. A consequência desse protesto foi a imposição de um teto salarial que é igual para todos os times, o que os nivelou e deixou a competição mais equilibrada. Agora, Manuela, vai falar um pouquinho das regras básicas do jogo. Um time de hóquei no gelo é formado por 6 atletas, um goleiro e 5 jogadores de linha. Eles se movimentam na arena com patins, tacos em formato de L e equipamentos de proteção. A meta é empurrar o disco para o fundo do gol adversário e marcar pontos. As partidas são divididas em 3 tempos de 20 minutos cada, com intervalos de 20 minutos entre os períodos. Se no final as 2 equipes estiverem empatadas em pontos, joga-se uma prorrogação de 5 minutos, que funciona no formato morte súbita. O primeiro time a marcar no overtime vence o duelo.
Se ninguém marcar e o empate persistir, a partida termina empatada. Caso os times cheguem no jogo 7 empatado em número de vitórias, a prorrogação é disputada até que alguma equipe anote um ponto. E como é um jogo muito veloz, eles precisam de alguns equipamentos obrigatórios, como capacete, luvas, joelheiras, caneleiras, cotoveleiras, ombreiras, protetor bucal e o protetor de pescoço. E a Manuela vai falar um pouco sobre o próximo torneio. Os Jogos Olímpicos começam no dia 26 de julho e terminam no dia 11 de agosto de 2024. Já os Jogos Paralímpicos vão de 28 de agosto a 8 de setembro. A cidade sede é Paris, mas outras regiões da França também serão palco dos Jogos, como Lyon, Bordeaux, Nice e outras. Pela primeira vez, a cerimônia de abertura não será em um estádio, mas no famoso Rio Sena, no coração da cidade de Paris. As disputas do hóquei sobre a grama reúnem 12 equipes, tanto no torneio feminino quanto no masculino. Cada equipe tem direito a 16 atletas. Primeiramente, a França, como país sede, já tem uma vaga garantida. Em seguida, 5 vagas serão disputadas em torneios continentais. Finalmente, 2 Paralímpicos Mundiais em cada gênero definirão as últimas 6 vagas. Foi isso, gente. Obrigada!